Voltei. Isso. Bom, então, inicialmente, Estamos no YouTube? parece que sim. Eu vou entrar no YouTube aqui para ver se ele está lá. Isso. Dá uma conferida lá para a gente, por favor. Bom, caríssimo deputado, né, André Quintão, muito bom revê-lo, sempre uma honra estar contigo aí dentro dos debates, né? Aqui é um coletivo de pessoas, né, que é uma articulação, existe uma articulação nacional de psicólogos, né, pró-Lula lá, né? E aqui temos também em Minas Gerais também essa articulação, né, para justamente a gente fazer aí as devidas defesas, né, da candidatura do Lula, né, desse espaço. Então a gente gostaria de agradecer o aceite, né, seu para participar aqui do convite que foi feito prontamente, né, e aí a gente agradece a sua assessoria, né, a Ana, o Zé aqui presente, né, as demais pessoas lá que participam, né. A proposta da dinâmica aqui, prezado deputado, é a gente apresentar uma carta, né, que existe dessa articulação, tanto nacional quanto da nossa articulação daqui de Minas. Vou passar a fala aqui para algumas pessoas importantes dentro aqui do campo da psicologia, né, para a Luanda, para a Marta, para a Graziela, né, o Milton, né, e para os demais membros aqui presentes também, uma fala rápida. E aí logo em seguida a gente gostaria aí justamente da sua fala, né, da sua análise, né, de como que a gente pode realmente, né, estar junto aí para fortalecer aí a demanda, né, e realmente a necessidade da nossa população. Então, inicialmente, deixo um espaço para a saudação de boa noite aí das pessoas aqui presentes. Começando pela Vossa Já Excelência. estamos lá, viu, André? Vou ouvir atentamente aí, estou à disposição. Então, Vou fazer aqui o compartilhamento de uma tela, só será que a gente não começava pelas pessoas falando, André? Hoje. Eu não consigo diminuir a tela aqui, porque... Poderia, porque tem aquela carta de apresentação. Pois é, talvez as pessoas falassem que enquanto isso ia chegando podia chegar mais gente, né? Poderia, né, fazer a mudança de protocolo, então, né? Então, gostaria de chamar aqui, então, para fazer essa abertura da fala, né? A Luanda do Carmo Queiroga, né? E aí, para ela nos falar de seu lugar de fala, né? E as questões importantes aqui para o nosso debate. Luanda, contigo. Boa noite. Obrigada, André. Boa noite, pessoal. Boa noite, André Quintão. Prazer estar aqui hoje. Sou Luanda do Carmo Queiroga, sou psicóloga, estou aí na diretoria do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de Minas Gerais e também componho aí as articulações Psi-Lula lá, em apoio a todas as candidaturas aí do Lula no nível nacional, do André, do Calil aqui no nível estadual. Eu acho que é importante demais esse momento aqui hoje nosso, né? A gente começar dizendo desse lugar da psicologia na discussão e problematização do trabalhador, da trabalhadora no campo do trabalho, né? A gente já chega aí com a psicologia trazendo demandas históricas, lutas históricas, pautas históricas de reivindicação trabalhistas que são da própria categoria, mas que também apoia pautas das outras categorias e das trabalhadoras aí do Brasil em geral, né? Acredito que esse seja um momento para a gente poder ficar muito atento e atentas, né, a essas pautas trabalhistas, porque é a nossa oportunidade no nível nacional, né? Assim que a gente tiver lá com o nosso projeto de governo de revogar as reformas trabalhistas e previdenciárias, né, que tanto estão prejudicando trabalhadoras e trabalhadores no nosso país.
e retomar algumas pautas progressistas, né? Algumas pautas que vão dar conta da gente avançar no campo trabalhista, no momento em que a gente está vendo cada vez mais a precarização do trabalho. Aqui no nosso estado, né, nos últimos anos, e principalmente nos anos de pandemia, nós, né, enquanto categoria de psicólogos e psicólogos especialmente, sofremos muito, né, e sofremos muito também com a falta de diálogo do governo atual, né? Então, nós, psicólogas e psicólogos trabalhadores do SUAS, por exemplo, não tiveram prioridade na vacinação, né, e arriscaram suas vidas aí durante o trabalho. Pouca orientação, né, em relação à proteção, medidas de proteção aí para todas as psicólogas e psicólogos. Então, né, assim, foram momentos em que a categoria enxergou muito as instituições da psicologia, né, enxergou a importância das instituições, e as instituições não conseguiram, né, fazer essa correta negociação por falta de abertura política para negociações. Então, uma demanda que a gente traz, né, é essa da gente poder conseguir negociar as nossas pautas de agora para frente. E trago hoje duas pautas que são super prioritárias para a psicologia no momento. Uma delas, né, é a implementação aí da lei que institui a presença de psicólogos e assistentes sociais na educação. Então, no âmbito do Estado, a gente teve, né, esse respaldo, a gente teve a legislação aprovada, a gente teve um processo seletivo, mas nós precisamos garantir um concurso público, categoria de psicólogas e psicólogos, né? No âmbito do Estado também, nós temos um projeto de lei que está aí tramitando na Assembleia, né, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que institui a redução da carga horária da psicologia para 30 horas. Essa é a nossa pauta histórica, a nossa pauta de lutas, uma das mais marcantes aí no campo da psicologia, e ela também é uma pauta que a gente coloca em evidência aí, né, nesse momento, como algo prioritário aí para a psicologia. E a gente, enquanto, né, e aí eu digo enquanto na posição de trabalhadora, psicóloga e nessa posição de luta, né, de estar à frente de muitas lutas, a defesa incondicional, né, dos direitos humanos, dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, da retomada aí do emprego, da retomada de condições melhores de trabalho, né? Hoje a gente está vivendo um processo que é de uberização, que atinge inclusive a categoria de psicólogas e psicólogos, uberização do trabalho, e aí é algo que a gente precisa no nosso projeto aí regulamentar, né? Para que a gente não comece a enfrentar ainda mais precarizações, né? E perda de direitos no campo do trabalho. Finalizo aí minha breve colaboração nesse momento, né, dizendo também que para a psicologia importa muito a pauta dos direitos humanos. Então, a defesa, né, a luta contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra todas as formas de opressão, né, ela faz parte do nosso compromisso ético-político. E a gente está aqui também segurando essas bandeiras de luta, né? E é isso, acho que a gente inicialmente traz essas pautas, né, em debate e vamos dialogando. Muito obrigado, Luanda, né, pelas considerações, né? Passo agora também para Graziela Vieira Cachapuz Machado, né, para fazer aí seu local de fala também aqui no nosso debate. Boa noite a todas, a todos, né? Meu nome é Graziele, eu trabalho na cidade de Itabira, atendo a população em situação de rua no CREAS, e hoje eu componho o CEAS, né? Como representante do CRP na Sociedade Civil de Trabalhadores.
Eu faço coro com a fala da Luana, a gente está aí em alguns coletivos de Fórum de Trabalhadores, né, na coordenação do Fórum Estadual de Trabalhadores. É importante a gente construir uma política que seja mais acessível a todos, né? A gente precisa ampliar o diálogo da psicologia com aproximar mais a psicologia com os debates políticos, né? A gente tem um histórico de muitas lutas, né? E aí, a cada vez mais, a gente pensa que a gente precisa levar isso também para a ponta, sabe, André? Que a gente precisa diminuir a distância entre os trabalhadores que estão lá na ponta e as tomadas de decisão, né? O que a gente consegue perceber, tanto no Fórum de Trabalhadores quanto lá no CEAS, na representação do CEAS, é que os trabalhadores eles estão sofrendo muito assédio, eles estão sofrendo com a falta de projetos, programas e serviços ao longo desses anos, né? Desde o golpe de 2016, a gente estava num avanço, falo do lugar de trabalhadora do SUAS, né? A gente estava num avanço das políticas públicas, né? E a gente teve um retrocesso muito grande. Estava muito distante do que a gente precisava, do que o nosso usuário era necessário para ele, mas nesses últimos anos a gente teve um retrocesso muito grande, né? E aliado a isso, essa dificuldade mesmo dos trabalhadores se fazer presente nesse diálogo, né? A gente precisa garantir uma maior proteção do controle social, principalmente, né? Que a gente consiga ouvir mais e melhor, com melhor qualidade, tanto os usuários quanto os trabalhadores, né? A gente aprovou recentemente, tanto no plano de trabalho das comissões do CEAS, a retomada do suporte, né? Porque a gente já teve, né? A gente já teve um suporte grande do governo estadual para a criação de fóruns regionais, do fórum estadual, e nesses últimos anos a gente não tem sentido essa presença, né? E muito pelo contrário, a gente tem cada vez mais tendo uma dificuldade de se fazer presente quando trabalhador representante do SUAS, né? E com isso a gente não consegue também garantir essa representatividade do nosso usuário, né? Então, recentemente a gente aprovou no plano de trabalho das comissões do CEAS essa participação maior da CEDESE, né? Mas a gente precisa de orçamento, né? A gente precisa de recursos para poder executar essa participação, e é o que a gente não tem. E aí, com isso, a gente fica nas pontas nos municípios precarizados, com assédio moral, né? E a gente precisa ampliar e diminuir essa distância, sabe, desse diálogo. Então, a gente precisa construir formas e mecanismos para realmente colocar tanto o trabalhador quanto o usuário, os fóruns de usuários, também nas articulações de decisão, né? Porque a gente não delibera, né? Tanto fórum de usuários quanto fórum de trabalhadores, a gente não delibera sobre a política. A gente está lá junto para construir, mas nós não somos instâncias de deliberação, né? Nós somos instâncias de construção, de articulação, né? Mas de tomada de decisão a gente não está junto, como o COGEMAS, por exemplo, como o FONSEAS, por exemplo, o Fórum Estadual dos Conselhos, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, o FONASEAS, ele não está junto também nas deliberações, né, na bipartite, tripartite. Então, a gente precisa diminuir essa distância, né? Eu penso que é uma das pautas mais importantes para que a gente possa fortalecer, né? Quem faz controle social é a sociedade civil, né? Então, a gente precisa fortalecer esses atores, os trabalhadores, os usuários. Eu acho que isso é uma pauta muito importante para o SUAS, tá? Então, agradecer a sua disponibilidade, o seu compromisso com a assistência social, né, e o seu trabalho aí, e agradecer a todos. Obrigado, Graziele. Passo a palavra aqui, então, para Jéssica Isabel, também para ter seu momento seu local de fala. Boa noite, vocês me ouvem bem? Ah, que bom. Estava com uma instabilidadezinha aqui na internet. Bom, assim, queria agradecer, né, esse momento, o espaço. Eu acho que é sempre muito importante a psicologia estar nesses espaços de discussão. A gente sempre discute, né, muito do lugar onde eu estou em transição, né, enquanto vice-presidenta do CRP, aí passando a gestão para a nova chapa.
A gente sempre fala do lugar político enquanto profissionais da psicologia. Então, eu acho que esses momentos são muito importantes para a gente também se colocar enquanto profissionais e profissionais politizados, né? Eu acho que quando a gente fala de compromisso ético-político com a categoria, a gente fala desses espaços também, como as colegas trouxeram aí anteriormente, né? As maravilhosas, estou aqui apaixonada com você falando, tá, Grazi? Tietando. Mas, aproveitando, né, assim, André, eu acho que é um momento muito importante da gente reforçar o lugar também dessa categoria par, né, da psicologia e junto com a assistência social, tanto no lugar do SUS, mas também em outros lugares onde a psicologia se faz presente, né, na saúde, enfim, acho que é uma pauta importante para a gente, inclusive, retomar e discutir a importância dessa categoria e da questão das 30 horas. Eu acho que é um importante momento da gente reforçar esse lugar, reforçar o lugar da profissão, reforçar esse lugar, né, enquanto trabalhadoras. Eu acho que é um momento também da gente aquilombar, né, os nossos processos, nos juntarmos para pensar um lugar diferente, né, um lugar social diferente desse que está sendo organizado, que tem sido organizado nos últimos anos. E eu acho que queria mais colocar também à disposição para essa construção, porque eu acho que é isso, né? Assim, a gente faz a partir de um coletivo, e esse coletivo a gente também tem que se colocar junto. E é nesse processo também que a gente se coloca aqui, né? Enquanto representação da categoria, enquanto representação pessoal, profissional, e acho que esses momentos de troca são fundamentais para a construção de uma política que a gente acredita. Então, obrigada e obrigada aí aos colegas também. Muito obrigado, Jéssica, pela apresentação. Eu passo para, então, Marta Elizabeth de Souza, né, também para ter aí o seu local de fala. Boa noite a todos, né? Meus colegas, André, Milton, Chico, André Quintão, né? A gente se conhece há muitos anos. E dizer para o André o tanto que a nossa categoria aqui, André, parece, né? Eu não tenho certeza, mas nós estamos em mais de 50 mil inscritos, né? No Conselho de Minas Gerais. E como toda profissão, né, André, a gente sabe que a categoria tem seus vários grupos e tem o nosso grupo, né, vamos chamar assim, esse grande coletivo de todos que estão aqui conosco nesse momento e tantos outros, que defendem mesmo essa psicologia, como as colegas já falaram muito bem, com compromisso social e a importância e a necessidade nossa de estar contribuindo aí para fortalecer as grandes lutas, as políticas públicas importantes e fundamentais para o país, como a saúde, a educação e a proteção social, né? Eu acho que o desmonte que não precisa de falar, né, que todo esse governo federal fez, né? O governo estadual também, nesse sentido dessa ausência, dessa desvitalizar, de não investir recurso, piorou significativamente a qualidade do serviço ofertado. Mesmo os colegas tendo se esforçado, né? Tanto psicólogo quanto assistentes sociais e tantos outros, como é no caso da saúde mental, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, vários psiquiatras, né? Alguns, não muitos, mas todos, né? Os técnicos de enfermagem, aqueles que ainda defendem e acreditam numa saúde pública, né? De qualidade, estatal, e que trabalham fazendo a politização, porque se as políticas públicas, gente, têm que ser politizadas o tempo inteiro, na dimensão de dar para as pessoas
o entendimento do significado do que é ser cidadão. Nesse sentido que a gente fala muito aqui, né? Quando a gente fala dessa politização. E a gente trabalha muito, sabe, André? São em várias frentes, né? Trabalhamos para dentro da nossa categoria, né? Temos os desafios aí da formação, trabalhamos quando estamos na ponta, né, das políticas públicas com o povo, né, os nossos colegas brasileiros e brasileiras, que às vezes estão numa condição diferente, naquele momento da vida, não tiveram acesso, a gente trabalha, luta para dar para eles essa dimensão também, né, de que eles têm direito, que é possível fazer a mudança. E esse tempo todo nós estamos aí nessa proposta, e eu tive a oportunidade de participar um tempo no CEAS, né, de ver a luta da assistência social, né, com recurso há muitos anos, o tempo todo, assim como é na saúde e na educação. Então, eu corroboro o que a Luanda já disse, a Jéssica, né, as colegas aí, a Graziele, de que fazer, né, que democratizar a política pública é permitir de verdade que os espaços, né, de diálogo possam existir e que o nosso conhecimento e as nossas contribuições, assim como das próprias pessoas, né, que estão na política, que precisam de orientações, o tanto que isso é importante para fazer avançar. Eu acho que eu não sei o que a Jéssica, a Luanda acha, a gente avançou, mas a gente está meio... A gente não conseguiu avançar, que a gente tem que ficar resistindo, né? A gente tem que ficar dia e noite lutando para o que a gente tem não acabar de ir embora de vez, mas o Conselho, acho que o Conselho de Psicologia de Minas, ele tem essa história e essa trajetória, né? Conosco e tantos outros que estão conosco, de construir aí uma profissão, né, participativa, que defende democracia, que quer a transformação, que não desiste. É isso que a gente está fazendo, André. E nesse momento agora, né, eu acho que é importante depois se trazer para nós, que nós estamos espalhados aí no Brasil, lutar dentro daquilo que a gente pode para a gente avançar, né? Ir para um segundo turno, lutar, não desistir. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, Marta. Passar Milton, você quer fazer alguma consideração? Quando eu for fazer a leitura do texto, eu já falo ao mesmo tempo, tá bem? Perfeito. Vou tentar compartilhar, mas... Olha, eu tenho um texto aqui, André. Se você tiver dificuldade de compartilhar, eu tenho ele aqui. Eu tirei ele fora. Vou tentar compartilhar aqui aquele material nosso. Vamos ver se eu consigo. Sim, mas eu... Uhum. Isso. Isso, né? Então, a articulação Psílula lá, né? Ela é uma articulação nacional e temos aqui em Minas Gerais justamente esse coletivo, né? Hoje nós temos Luanda e Jéssica, me corrijam, por favor, mas creio que hoje nós temos profissionais da psicologia em todos os municípios de Minas Gerais, não é isso? Como a Marta apresentou, somos mais de 50 mil profissionais registrados no Brasil, em Minas, e no Brasil já batemos os 300 mil. Que isso, já são mais de 400 mil. Mais de 400 mil profissionais, né? Um dos maiores quantitativos do mundo, né? Bom, temos aí a carta aberta da Articulação Nacional Psílula lá.
sugestão de pontos importantes na escolha de representações parlamentares orientadas pela saúde pelo Brasil. Recomendamos a socialização desta carta aberta a e os profissionais da psicologia. A retomada do Estado democrático no Brasil implica na defesa da vida, da soberania popular, direitos sociais e da saúde. Nesse sentido, defendemos que as e os candidatos assumam os seguintes compromissos. E aí vamos fazer um jogral aqui, Milton, nós dois. Ah, tá bem. Então, na defesa... Então, nós organizamos um documento nacional, porque a articulação é uma articulação dos psicólogos, é nacional, e ela tem suas articulações pelos estados, né? Ou seja, alguns estados mais organizados, outros menos, mas nós estamos presentes em todos os estados. Aqui em Minas, né, nós já fizemos algumas aparições em eventos públicos, temos trabalhado junto com a articulação nacional com o Contra Fake, que é uma articulação que nós fazemos postagens durante todo o dia, todos os dias, tentando fazer subir algumas hashtags. Aqui, nesse momento, nós trazemos que a gente pretende que seja um combinado, um compromisso com as pessoas, com o grupo, né, com aqueles que nós estamos apoiando. E aí eu passo a ler agora a carta dessa articulação, André. Eu sou Milton Bicalho, né, sou daqui de Belo Horizonte, sou psicóloga há 40 anos. Atualmente não estou em nenhuma entidade específica, né, já estive no Conselho de Psicologia, já estive no sindicato, mas hoje eu cuido mais da retaguarda. A articulação... Instituto Silvelane. Hein? Como é que é? Você está no Instituto Silvelane. Ah, sim. Nesse sentido, eu estou no Instituto Silvelane e estou no Instituto Gregório Berenbli, as duas entidades das quais eu participo. Eu digo de representação política, Chico. A articulação Psi-Lula-Lá pede o seu compromisso, ou seja, a articulação nacional Psi-Lula-Lá e a articulação Psi-Lula-Lá de Minas Gerais vem pedir seu compromisso como candidato do governo do Estado de Minas, das bandeiras de lutas que os psicólogos consideram fundamentais para a democracia e a justiça social. Nossas bandeiras são: 1. A revogação da emenda constitucional número 95 de 2016, que trata do teto de gastos, ou seja, a retomada dos investimentos no SUS e no SUAS. 2. O combate ao racismo, machismo, LGBTfobia, capacitismo e outras formas de discriminação. Defesa das ações afirmativas, defesa das ações afirmativas, da equidade e inclusão. 3. A defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, e a fiscalização do cumprimento da Lei 13.935/2019, que prevê psicólogos e psicólogas, assistentes sociais para as redes públicas da educação básica. Combate à fome com a reconstrução do sistema de segurança alimentar, incentivo à agricultura familiar. Continue Então, 5. Defesa do projeto de lei 12.14.19, do limite, né, de 30 horas da jornada de trabalho das psicólogas e psicólogos. Combater a corrupção por meio do controle social, transparência das contas públicas e processos rigorosos de investigação e julgamento. Defesa das ciências e tecnologias nacionais, né, em todas as áreas. A defesa das formas antimanicomiais de tratamento na área da saúde mental. E aí acho que é bom a gente destacar também que a gente vê um movimento muito dentro da área da saúde de
Hoje a saúde virou um grande banco, né? Ela prefere muito mais financiar entidades do que ela mesma gerir, né? Então, a gente vê várias OSs aí entrando, né? Inclusive dentro da área da saúde mental. 9, a garantia do emprego como direito social, implantação imediata da lei da renda básica de cidadania. 10, controle social das plataformas de comunicação eletrônica, né, que é sempre um debate importante. Meio social com sustentabilidade social. Meio ambiente. Meio ambiente, né, com sustentabilidade social. E aí é importante aqui em Minas destacar, né, assim, que crimes ambientais que não ocorram também, nunca mais, né? Item 12, direito à cidade, à terra, né, à mobilidade, moradia, territórios seguros contra desastres, né? Então, um debate aí que sempre se faz das regiões metropolitanas, né, e também o acesso também aos bens e serviços de uma maneira mais humanitária, né, dentro aí das nossas regionais de Minas Gerais. E o item 13, a defesa de um sistema de segurança cidadã por uma sociedade sem armas e sem violência, mais livres, né? Justamente por todos esses aspectos aí dessa construção. Nós aqui em Minas, quando a Marta falava, ela dizia que o Conselho Regional de Minas ele tem uma tradição de encampar determinadas lutas políticas. O sistema Conselho de Psicologia tem no Regional de Minas, um regional que sempre tem estado à frente de determinados combates. E há um combate que o Conselho Regional de Psicologia vem fazendo, e a gente não conseguirá andar nisso só nós, é um espaço muito pedregoso, que é a questão da cannabis terapêutica. Apesar de pedregoso, mas é um espaço que promete ser um grande campo de trabalho, de um grande desenvolvimento na área farmacêutica, ou seja, das mais diversas ordens. Outro dia eu lia um autor que dizia que a cannabis irá trazer uma ciência canábica. Eu não estou falando disso como alguém que é ou militante ou que saiba muito disso. Eu venho acompanhando os processos que vêm se dando num grupo de trabalho aqui no Conselho Regional, onde me parece que isso se encontra bastante adiantado. E a gente precisa de apoio para continuar nessa direção. Só mais um pontozinho, que a gente precisa insistir nessa questão de que Minas Gerais precisa ganhar outras formas de produção, de construção, de industrialização. Não é possível que a gente continue vivendo os desastres ecológicos, os desastres, eu costumo dizer que são desastres previsíveis. Penso que o poder público, no caso de um governo, comprometido com os mais pobres, com os trabalhadores, comprometido com a vida, é preciso, inclusive, preparar a população para fazer frente a esses desastres, porque são previsíveis, contabilizados, sabidos de antemão. E acho que é preciso que nós de Minas Gerais tomemos a dianteira para impedir que isso continue. É isso, André. Espero que Andrés, né? Estou falando com dois Andrés. Bom, era isso. E obrigado, André, por você ter aceitado vir falar conosco. Prezado deputado, essa é uma singela contribuição, debate da psicologia, né, para a chapa que você é membro, né? E acho que a psicologia, com isso que ela busca, de certa forma, realmente estar nesse local de fala, num local de representação política, social, né, para a gente realmente, porque nós temos muito que contribuir, né, com o Estado, com os serviços, com a população, né, e aí a gente realmente espera bastante este avanço, né, dessa construção aí, realmente de um processo aí que faz aí a defesa da vida, né, e aí no nosso caso dos nossos cidadãos mineiros, né.
Eu passo momentaneamente para o Chico Viana, e aí logo em seguida, André Quintão, por favor, você faça aí as suas considerações do seu debate. André, só um instantinho. Eu devo dizer que o que o Anderson Matos acabou de entrar e eu estava fazendo uma defesa, que é uma defesa de uma coisa que eu sei que é ele, nosso regional, que está à frente, e eu estou dizendo isso, que pode ser que ele já tenha ouvido, achar que faltou eu dizer isso ou aquilo, mas é bom que ele esteja presente e acompanhando, porque ele está à frente dessa construção. Chico Viana. Então, eu queria fazer, na verdade, uma provocação ao André. Eu acho que o André é um companheiro de militância no campo das políticas públicas de longa data, né? Nós trouxemos aí, né, 13 pontos que consideramos fundamentais para dar dimensão, mas, ao mesmo tempo, gostaríamos de ouvir também, além do compromisso, né, com esses pontos, nós queríamos saber também o que é que essa candidatura espera de nós para que a gente possa contribuir na eleição dessa chapa. Assim. Nós inventamos essa história de criar um grupo Lula lá, né? E trouxemos aqui para Minas Gerais, porque nós também temos interesse em tirar o Zema daqui, né? Então, é fundamental que a gente encontre uma estratégia, e seria muito interessante que você pudesse nos provocar dizendo o que é que nós podemos fazer também, né, para contribuir na eleição dessa chapa aqui. Né? É isso. Obrigado, Chico. Passar rapidamente para o Anderson, então, e logo em seguida para o André Quintão. Maravilha, agradeço imensamente, prazer revê-lo aqui, André. Eu acho que a última vez que eu te vi, os dois, na verdade, o Martins e o Quintão. O Quintão, eu acho que a última vez que eu vi foi na casa da Débora Ackerman. Mas, de toda forma, agradeço, Milton, você ter feito menção à comissão, porque realmente tem um valor importante, André, porque a gente começa a discutir saúde pública, começa a discutir direitos humanos, começa a discutir acesso a medicamento, começa a discutir guerra às drogas de uma forma comprometida, de uma forma ética, de uma forma que a gente não pode se esquivar de fazer o debate, André. Então, eu tenho certeza que Milton deve ter sido luminoso na fala ali. Milton, mais uma vez, te mando um beijo e agradeço você ter feito menção a essa comissão. E destaco aqui para os colegas e para você, André, da importância disso, sabe? Isso fizemos aqui startamos, né? Iniciamos uma conversa necessária e com um certo protagonismo aqui de Minas. Eu acho que isso nos dará muito orgulho no futuro, sobretudo na medida que a gente conseguir contribuir na discussão de uma política pública, como eu disse, que garanta direitos humanos e que faça um enfrentamento verdadeiro à guerra às drogas, e a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, que tem feito um desserviço. É isso. Um beijo. Obrigado, Anderson. Passo, então, para nosso excelentíssimo deputado estadual, André Quintão, para suas apresentações também. Bem, gente, estão ouvindo bem, André? Muito bem. Okay? Então tá. Bem, gente, primeiro eu tenho que agradecer o convite, viu, André, o pessoal todo aí que está na reunião. De imediato, né, assim que foi solicitado esse encontro, né, obviamente, eu disponibilizei aqui esse espaço para a gente conversar um pouco e ouvir, né? Acho que foi bom ter ouvido vocês, a carta. Para mim, facilita muito esse diálogo, porque eu sou um profissional, vocês sabem, de políticas públicas, né? Sou assistente social, sociólogo, sou, inclusive, concursado da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Nas políticas públicas, sempre trabalhei muito de maneira intersetorial e a psicologia presente em várias frentes de trabalho que eu atuo, inclusive do ponto de vista não só de gestão, mas também como parlamentar. Então, eu li aqui, tem muitos pontos aqui em comum, e eu vou começar um pouco pelo enquadramento geral, né? Porque aqui todas as falas mencionaram. Nós estamos vivendo uma eleição,
e eu tenho muito tempo de militância política, né? Desde juventude, desde quando eu fazia serviço social lá na PUC, década de 80, participei de várias eleições, mas talvez essa é uma eleição mais assim, decisiva para presente e futuro de gerações, né? O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma barbárie. Eu estou falando até como cidadão. O que a gente fez no Brasil, depois de 88, de conquistas de políticas públicas, e esse desmonte que está ocorrendo, e mais do que as questões materiais, que são deprimentes, né? Quando a gente vê 33 milhões de pessoas passando fome depois que o Brasil sai do mapa da fome, né? Isso não dá para a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilos, né? Agora, além disso, no campo dos valores, né? A naturalização da violência, a homofobia, o racismo, a negação da ciência, a intolerância, o ódio, quer dizer, isso chegou dentro das famílias, chegou nas ruas. Eu queria dar esse depoimento. Hoje eu comentava com um amigo meu, relatando um pouco as nossas caminhadas aí, nesses 4 meses entre pré-campanha e campanha, porque adversários, a gente sempre teve, frieza em campanha sempre teve. Agora, o adversário hoje virou quase que um inimigo brutal contra você, né? Se você bobear, e é o que aconteceu, né? Com o aniversário lá daquela pessoa que foi assassinada no Sul, ou o drone que jogou o agrotóxico em Uberlândia, ou as tentativas de agressão a jornalista, pesquisador, né? Então, quer dizer, coisas que inimagináveis, quer dizer, hoje as pessoas me perguntam, muito curiosas, assim, você não está com medo, não, de levar um tiro, de levar uma bomba, de levar não sei o quê, você está do lado do Lula. A parafernália que a gente está tendo, eu não, né? Nós não, mas que o Lula está tendo que ter, fazendo política, fazendo democracia, né? Então, assim, não é isso que a gente deseja para o Brasil. A pauta de vocês é muito importante do ponto de vista de resgatar essa dignidade humana, os direitos humanos, a liberdade das pessoas. Quer dizer, e a gente tem feito isso na campanha aqui em Minas, sabe? Eu vi várias menções aí na carta. Nós fizemos questão de fazer algumas reuniões setoriais além dos giros regionais, né? Então, eu mesmo, segunda-feira, estive numa plenária setorial de promoção da igualdade racial. Inclusive, o Calil deve receber os documentos essa semana ainda. Na semana passada, eu e ele fizemos uma plenária com o pessoal LGBTQIA+, também no comitê. Fizemos com as mulheres, né, com outra questão muito importante. Fizemos uma belíssima plenária da área social mais geral, onde a gente teve com os catadores, com a população de rua, com várias áreas, né? Com a economia popular solidária, com SUAS. Então, assim, em Minas Gerais, esse enquadramento social ele é muito forte nessa campanha. É uma composição política, né? Somos de partidos diferentes, de trajetórias também, né, distintas, como também o Lula está reproduzindo isso nacionalmente, né, construindo um campo de aliança exatamente para defender o que vocês mencionaram aí, o Estado democrático de direito, mas com pautas muito claras, né? Eu também tenho uma leitura de que Minas Gerais foi um desastre do ponto de vista do que poderia, né, ter implementado no âmbito das políticas públicas. Alguma coisa que aconteceu em Minas, inclusive na pandemia, foi mais iniciativa da Assembleia do que do próprio governo de Minas, né? A gente pode pegar a questão da transferência de renda emergencial. O repasse mais robusto que teve durante a pandemia foi a Assembleia que fez, né, do Força Família, dos R$600 para 1 milhão de famílias, e o governador ainda disse, né, que quem ia ficar feliz com a Assembleia eram os donos de boteco, porque o povo costuma gastar esse dinheiro com pinga. Esse foi o comentário do governador de Minas Gerais, está gravado, está aí nas redes, né? Outra questão muito importante, o respeito às mulheres, né? O Bolsonaro tanto desrespeito. O governador disse
que aqui em Minas Gerais, não em Minas, é a questão que é campeã em feminicídio. Feminicídio é coisa de instinto humano, e quando a gente defende políticas públicas de proteção, prevenção, ação intersetorial e federativa, colaborativa, para implementar a lei Maria da Penha, inclusive com o sistema de justiça também. Então, assim, tem algumas pautas em Minas Gerais que estão completamente abandonadas. Ontem eu participei de um debate lá em Varginha, no sul de Minas, e o candidato a vice do Zema falou: nós colocamos o dinheiro da assistência social em dia e tal. Colocou, porque na Assembleia, mesmo sendo líder da oposição, eu negociei lá vincular o Fundo de Erradicação da Miséria para pagar o PIS mineiro da assistência social, que é um valor irrisório do ponto de vista do Estado. Em Belo Horizonte aplica mais na assistência social, para falar de uma política pública, do que o Estado inteiro, né? Tem questões que vocês levantaram, algumas até dizem respeito, não por coincidência, mas a mim, né? Essa questão, por exemplo, do assistente social e psicólogo nas escolas, começa com a lei minha de 2007, onde eu, inclusive, tive o cuidado, na construção de um substitutivo, de não colocar assistente social. Coloquei ações de acompanhamento social por profissional legalmente habilitado para tal, abrindo campo para outros profissionais. Depois a lei foi aperfeiçoada e, depois de muita luta, a gente conseguiu um início, ainda que precarizado, com processo seletivo de implementação, 230 assistentes sociais, 230 psicólogos. A questão da transferência de renda, tem um projeto meio da Beatriz Cerqueira que institui a transferência de renda aqui em Minas Gerais, a partir, inclusive, de um estudo fundamentado do Observatório de Desigualdades Sociais da Fundação João Pinheiro. O pessoal falou do diálogo, da questão do servidor. Nós resistimos na Assembleia para o Zema não aprovar a adesão ao regime de recuperação fiscal. Gente, se Minas aderir ao regime de recuperação fiscal, são 9 anos com investimentos sociais congelados. É a emenda do teto de gasto em Minas por 9 anos. Por isso que nós resistimos na Assembleia. Ele conseguiu uma liminar lá do ministro bolsonarista para que pudesse exatamente fazer essa negociação por fora da Assembleia. Então, é uma luta fundamental. O Calil já deixou claro, essa adesão não vai rolar, porque vai congelar, vai impedir contratar profissional, vai impedir fazer concurso público, abre a porta para privatizar a CEMIG, privatizar a Codemig, privatizar a Copasa. Então, são coisas muito concretas, muito palpáveis, que a gente tem que defender, estão absolutamente aí convergentes com a pauta que vocês falaram, a questão do diálogo, do controle social, né? Eu vi atentamente, eu tenho uma tradição aí conselhista, né? De participar, de representar a Assembleia em conselhos, de implementar conselhos quando eu estive à frente de gestão pública, inclusive aqui em Belo Horizonte, com o Patrus implantando a LOAS. Quer dizer, essa interlocução, sejam com usuários, com os fóruns de trabalhadores e trabalhadoras, isso é parte constitutiva da nossa Constituição de 88, chamado controle social nas várias políticas públicas. E tem uma coisa, a valorização profissional, nem preciso falar, porque eu não consigo conceber política pública, principalmente social, mas qualquer outra, sem a valorização e respeito ao trabalhador e à trabalhadora respectiva, valorizada, incentivada, seja discutindo jornada de trabalho, seja discutindo plano de carreira, sendo discutindo questões do ambiente de trabalho, de combate ao assédio, ou seja, é um conjunto de questões que a carta de vocês colocam, e acho que todos os temas têm que ser discutidos à luz da ciência, né? O Brasil também começou agora a entrar numa de que isso, misturam, né? As coisas são muito misturadas aqui. Eu fui objeto de uma fake news que eu nunca imaginei. Eu fiz uma lei na Assembleia de atualização de multa para quem cometesse ato homofóbico, e o bolsonarismo espalhou que eu fiz uma lei
que estava obrigando todo comerciante a construir um terceiro banheiro. Vocês imaginem que... E o governador vetou a minha lei. E o veto foi mantido. Era uma atualização de legislação, de terminologias e de... Nós estamos vivendo um ambiente completamente deformado. É isso. O presidente, na pandemia, disse que, né, quem vacinasse virava jacaré. Então, a gente não tem que ter tema onde as coisas são misturadas, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse diálogo mesmo, né? Luta antimanicomial é uma pauta histórica também para nós de décadas, aí, não é nem de anos. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que eu fico muito à vontade de fortalecer esse caminho, que é o meu caminho, que é a minha trajetória, né? Quem está acompanhando as entrevistas do Calil, ontem mesmo ele deu uma no portal do UAI, da Alterosa, e saiu hoje no jornal Estado de Minas, ele foi muito claro. Prioridade é cuidar das pessoas pobres, cuidar das pessoas que estão passando fome, e a gente cuida dessas pessoas com política pública, né? Não é com filantropia simplesmente assistencial, pelo contrário, é com política pública e é intersetorial, não é só assistência social, passa pela educação, saúde, geração de emprego e renda, também a própria assistência social. Então, isso foi muito claro. Eu acho que na pandemia, aqui em Belo Horizonte, o Calil demonstrou, né, a valorização da ciência e também fortaleceu a rede de proteção social, e a gente começa essa mudança também, e principalmente com o Lula presidente. Quer dizer, a gente tem que ganhar essa eleição com o Lula. E aqui em Minas Gerais, entrando um pouco, né, no que o Chico mencionou, Minas Gerais tem uma dupla importância, gente. Tem uma importância eleitoral, porque é o segundo maior colégio eleitoral, Minas define uma eleição, né? E vocês viram a última pesquisa ontem, está assim, naquela margem de erro ali, se ganha ou não ganha no primeiro turno. Se não ganhar no primeiro turno, a gente não tem que desanimar, não. Vamos para o segundo, vamos ganhar no segundo turno. Mas, se ganhar no primeiro turno, é muito melhor por vários motivos, né? Então, Minas Gerais é muito importante nessa reta final, pode fazer a diferença. Além disso, o Lula ganhando é um processo de reconstrução social, econômica, política, cultural, ambiental. Aí eu vou abrir um outro parênteses. Eu fui relator da CPI de Brumadinho, né? Ali foi tragédia criminosa, né? Eu publiquei um livro, organizei um livro, depois até eu passo para vocês. Eu fui relator da CPI, foram 6 meses de dedicação full time que eu tive, demonstramos o trabalho da CPI, que aquela tragédia podia ter sido evitada, teve inclusive laudo falso, concordo inteiramente, né, que essa questão do desenvolvimento sustentável tem que estar na nossa economia, ainda é colonial, refém de exportação de commodities, produto primário sem agregação de valor, e ainda com a Lei Candir, a gente nem arrecada, a gente só fica com passivo. Então, assim, só nesse parênteses. Então, o que eu estava falando para vocês é que Minas Gerais, nesse processo de reconstrução, recuperação que o Brasil precisa, é fundamental. Não adianta também o Lula ganhar e nos estados, nos municípios, a gente ter governos na marcha ré, na direção contrária. Então, será muito importante, vocês que são operadores, militantes de políticas públicas nas várias áreas, essa construção federativa do Brasil, a gente sabe, a gente pode ter uma coordenação de uma política nacional num rumo, mas se lá na ponta a gente tiver um adversário, fica mais difícil. Se a gente vive, não adianta, né? Não é de Brasília, tem o comando, tem o orçamento, tem o marco regulatório, tem as políticas de indução, tem a regulação. Agora, se lá na ponta o gestor local ou o gestor estadual não ajudam, fica mais lento o processo de reconstrução. E como o Lula disse, eu tenho que ser melhor do que eu fui antes e não vai dar para esperar 8 anos. As pessoas estão morrendo de fome. Então, além de incidir na vitória do Lula, é bom a gente ter um governador, uma chapa, uma construção política diferente da linha ultraliberal do governador Zema.
Agora, mesmo na questão eleitoral, Chico, eu queria alertar, e ontem, inclusive, minha análise bateu com a análise de outros analistas aí da mídia nacional. Nós temos vários cenários hoje possíveis, né? A eleição para governador está absolutamente indefinida. Nós estamos há 10 dias da eleição, 11 dias. Na pesquisa espontânea, 40% ainda não definiu. 40% ainda não definiu. É assustador isso. Mas tem explicação. O debate hoje é nacional. Todo mundo está mobilizado pela nacional. Então, o que acontece? O voto nacional já está muito consolidado. Vocês veem que a diferença entre voto estimulado e voto espontâneo é muito pequeno entre os resultados, né? Quem escolheu, escolheu. Muito difícil mudar. Por isso que essa vai dar ou não vai dar para ganhar no primeiro turno está no olho ali, né? Para a gente imaginar se vai dar ou não vai dar. Para governador, vai resolver agora. O Calil ainda é desconhecido em muitas regiões de Minas. Sabe por quê? Porque está tendo baixa adesão ao programa eleitoral de todo mundo. Pouca gente está assistindo o programa, não está vendo inserção. Hoje, muita gente não é em TV mais, é em rede social. Rede social está esse bombardeio, então muita gente não tem paciência para se ater à divulgação via rede social. Então, vai ter um fenômeno semana que vem de decisão de voto para governador. Não é só aqui, não. Quem vai no segundo turno em São Paulo com Haddad também tem essa dúvida, em outros estados. Então, aqui em Minas está em aberto. Então, o que o Chico falou, cada um de nós tem o seu espaço de trabalho, familiar, de rede social. O que nós temos que vincular agora é o time do Lula, são os nossos parlamentares, é a gente fazer o serviço completo, ninguém governa sozinho, com o Lula e com o Calil. Não há nenhuma dúvida, né, disso, assim, do ponto de vista político, né? O Lula está 100% com o Calil está 100% com o Lula. Quem está acompanhando aí as atividades, os comícios, né? Sexta mesmo, nós vamos estar lá no Vale do Aço. Sexta passada, a gente estava em Montes Claros. Na outra semana anterior, tivemos em Belo Horizonte. No início da pré-campanha, tivemos lá em Uberlândia. Então, assim, há um compromisso do Lula em auxiliar Minas Gerais num processo também de equacionamento desse desequilíbrio fiscal e estrutural, sem precisar ser aderindo a um regime de recuperação fiscal que penaliza as políticas públicas, né? O Lula mencionou, a primeira medida dele, dia 2 de janeiro, vai se reunir com os governadores, sentar com os governadores, ver caso a caso, não forçar nenhum tipo de desgaste de política pública em nome de recuperação fiscal. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é colar a campanha do Lula e do Calil. Eventos previstos? Tem. Lá vai ter no Vale do Aço comício sexta-feira. Domingo, os blocos de carnaval vão sair em Belo Horizonte, deve ser depois do almoço, se não me engano, é 13h13, domingo, início da tarde. Nós vamos fazer na reta final caminhada, tem as atividades dos parlamentares. Então, foi uma campanha muito curta, onde a discussão nacional polarizou muito, né? Mas eu vou dar esse testemunho para vocês. A campanha em Minas está em aberto. Está em aberto. Estou vendo pesquisa todo dia. Incrivelmente, 40% da população não definiu. Agora, se o Zema é muito conhecido por todo mundo, se o Zema é o atual governador e tem 40% de não definidos, quer dizer também que essa aprovação do governo Zema ela é inconsistente. Muitas vezes é uma aprovação por desconhecimento, principalmente no interior, de quem que é o oponente ao governador Zema. E outra coisa, né, gente? O Zema, na última eleição, pediu voto para o Bolsonaro. O Zema já falou agora que no segundo turno não vai apoiar o Lula porque não quer corrupto de volta na presidência da República. Então, o Zema agora só não fala que é Bolsonaro porque o Lula em Minas tem 46 e o Bolsonaro 30. Agora, se dá uma zebra aí, o Zema ganha em primeiro turno e a gente tem segundo turno presidencial, o risco do Zema entrar de sola contra o Lula é grande. E aí Minas pode desequilibrar a eleição nacional. Então, a gente tem que fazer tudo casado. É o time do Lula.
Então, assim, do ponto de vista aqui dos compromissos, né? Todo mundo quase me conhece, sabe do nosso compromisso, né? E eu estou integrando, né, a chapa com o Calil. Do ponto de vista nacional também, vocês têm essa, né? O Lula foi presidente, vocês sabem de todo o compromisso do presidente Lula com as políticas públicas, né? E o Calil sempre tem dito da questão do diálogo, de ouvir, da área social, do cuidado com as pessoas mais pobres, de não ter rabo preso com o grupo econômico, porque hoje quem manda no governo Zema, hoje mesmo, Calil, vocês veem depois do Estado de Minas, ele usou até uns termos muito fortes assim para... Uai, como é que tem setor econômico, tem 1 bilhão de renúncia fiscal. O Estado investe 85 milhões em assistência social e tem 2 milhões de pessoas passando fome. Ele usou um termo até forte e falou: eu vou prejudicar 2 milhões para ajudar um bilionário que tem renúncia fiscal de 1 bilhão? Então, assim, ele está muito firme nesse compromisso, que é o que mais, nesse momento, nos importa, junto com o Lula, né? E eu tenho o maior respeito, vocês sabem disso, pela categoria profissional, pelos psicólogos, como tem pelos assistentes sociais, como tem pelos sociólogos. No caso dos assistentes sociais e psicólogos, a gente tem atuado em várias frentes juntas, né? Não só no SUAS, mas o SUAS. E acho que foi a Marta que mencionou, viu, Marta? Eu não vou... Vocês até me desculpem, eu falei com o André, assim, eu estou uma coisa atrás da outra, mas foi bom que eu ouvi todo mundo. Mas é um debate, viu, Marta? Eu notei aqui também, que eu faço muito com os assistentes sociais, viu? Eu acho que nessa nova etapa de reconstrução do Brasil, de políticas públicas, nós vamos ter que discutir, obviamente, não concorrer de transmissão, não questão de... Mas nós vamos ter que discutir muito como vincular as entregas de políticas públicas republicanas com um conteúdo civilizatório, democrático e de cidadania. Porque, assim, esse processo de desconstrução das políticas públicas, a nossa capacidade de resistência com os nossos principais aliados, que poderiam ser quem se beneficia mais das políticas públicas, não foi automático de jeito nenhum, pelo contrário, né? Às vezes é o jovem do ProUni, negro, pobre, que está levantando bandeira do Bolsonaro, né? Às vezes é um usuário do SUAS que não entendeu o que o Bolsonaro fez durante esse período. Então, obviamente que sem nenhum tipo, né, longe, né, de tem que ser republicano, mas eu acho que a gente, talvez, no nosso exercício técnico profissional, talvez a gente está falhando aí em alguma coisa. Isso é só um comentário que eu notei, e tem gente que está escrevendo sobre isso. É um tema que eu quero aprofundar. Eu acho que isso tem a ver com... Politização é fundamental. Eu acho que isso tem a ver com o que a Luanda também falou, a Graziele, ou seja, a Jéssica. A gente também tem que valorizar os mecanismos de controle social, a gente tem que valorizar os conselhos, tem que valorizar as conferências, tem que valorizar as comissões locais. A gente não pode só entregar a política pública, né? Porque, ainda mais hoje com fake news, eu dei o meu exemplo, que eu nunca tinha vivido isso em anos, de vários mandatos, né? Quer dizer, eu tive um projeto derrotado por fake news, não pelo que ele era. Quer dizer, isso dentro da Assembleia, com 77 deputados e deputadas, uma pressão externa com medo de impopularidade. Então, gente, vamos prosseguir esse diálogo. Faltam 10, 11 dias, agora é pedir voto mesmo, é correr atrás, a gente vincular as coisas, fazer a campanha conjugada, né? Eu assumo esse compromisso de continuidade desse diálogo, né? Espero que ganhemos, como vice-governador, como apoiador do Lula. Mas também, se não for, né? Mas acho que será, como um militante da área social. Mas essa eleição a gente não pode perder, não, nem em Minas, nem no Brasil, né? A gente fala assim, a eleição a gente perde ou ganha. Essa eu não estou falando que a eleição a gente perde ou ganha, não. Essa eleição a gente tem obrigação de ganhar, não só em nosso nome, não, em nome
das pessoas que estão morrendo de fome em nosso país e da violência e da naturalização da homofobia, da negação da ciência em todos os campos, da medicina, da religião. É impressionante. Eu acho que isso aí a gente não pode admitir. Então, André, Xará, eu que agradeço muito essa oportunidade, viu? Agradeço todo mundo aí que fizeram, né, as intervenções. Eu estou muito animado, viu? Eu acho que nós vamos ter surpresa aqui em Minas para ter segundo turno. Nosso desafio é ter segundo turno, e com Lula eleito no primeiro turno. Aí começa do zero, aí é outro jogo. Aí, nesse outro jogo, a gente vai fazer o serviço completo, tá bom? André, muito obrigado aí pela análise, pelas indicações, pelo aceite aí do compromisso da nossa articulação. Eu queria perguntar para o senhor o tempo, né? Porque a sua assessoria foi muito incisiva, que você tem outras atividades hoje, a campanha está chegando em reta final. Eu estou até pedindo desculpa, André, porque eu tenho uma atividade agora, agora eu estou em casa, passei em casa para o remoto, é fora daqui, entendeu? E eu já estou atrasado um pouquinho, mas eu me comprometo depois, outras oportunidades também, da gente, se precisar de mais uma semana que vem, a gente arruma uma brecha também e faz, tá bom? Não, perfeito. Aí eu vou pedir, sim, muita desculpa mesmo para a Jéssica, para a Lourdes Machado, né, assim, pela questão, porque a assessoria dele foi muito incisiva, né, na questão do tempo, pelo compromisso dele, que realmente o tempo dele estava muito exíguo para estar aqui com a gente hoje. Eu aceito sua proposta da gente continuar, né, esse debate depois, né, para a gente realmente construir aí uma campanha muito, muito importante realmente para que a gente consiga realmente o campo democrático popular, né, realmente alçar aí realmente as instâncias do Estado para uma grande vitória. Então, desejo muito obrigado, agradeço a todas e todos aqui presentes. Creio que eu acho que a gente pode despedir, né, do deputado e algumas pessoas que quiserem continuar aqui. Isso. A gente continua o debate. Pode ser? Isso. Boa ideia. Muito obrigado, André. Ô, gente, um grande abraço, viu? Obrigadão. Valeu, obrigado. Obrigada. Obrigada, André. Vamos lá. Aí, Chico, antes de você, assim, a Lute tinha pedido, a Jéssica também, não sei se elas vão querer exercer agora. Sim. Gente, primeiro, boa noite. Desculpa ter chegado atrasada, eu estava em outra atividade, corri igual doido, dentro do Uber assistindo, então não tinha nem jeito. Mas eu queria ter falado com o André, né? Mas talvez a gente possa passar isso. O Zé Ribeiro está aí ou saiu também? Eu estou aqui, Lourdes. Ô, Zé, então, quem bom, então, Zé, que você está aí para você ouvir, que às vezes você consegue levar isso para a campanha. A gente não está fazendo uma campanha casada. A gente associou o Lula ao Calil, mas não associamos Zema ao Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa jogadinha, porque é aí que a gente vai conseguir reverter alguma coisa. E outra coisa, tem uma série de deputados e deputadas no interior, gente, que não está associando. Tem, inclusive, uma pessoa fazendo uma campanha super potente para deputado federal, 55, e eu não vi em lugar nenhum a dobradinha Calil e Lula. Nem Calil, né? Eu acho que isso aí é um fato que a gente vai ter que levar em consideração nessa reta final. Eu acho que a campanha tem que ir para pegar todas as pessoas que são aí candidatas e candidatos e falar que tem que fazer essa junção, gente. São candidatos pelo partido, né? Eu acho que tem que colocar pelo menos Calil e Lula. A outra coisa é que tem, por exemplo, hoje mesmo eu recebi, até mandei lá para, acho que é Isabel, esqueci o nome.